Boa tarde, ouvinte. Está começando agora mais um Fiscalize e Conta. Eu sou Paola Carvalho. E eu sou Lucas Castro. Boa tarde a você que nos acompanha a partir de agora. O Fiscalize e Conta é o programa do Ministério Público de Contas de Roraima, transmitido todas as quintas-feiras, a partir das 12h30, aqui na Rádio Folha FM 100.3. A proposta é aproximar a sociedade das ações do MPC. Lembrando que você, ouvinte, também pode participar, mandando a sua pergunta ou a sua denúncia para o WhatsApp 98406-9648, repetindo, 98406-9648. Hoje estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Folha a Coordenadora Geral de Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual de Saúde, Valdirene Oliveira. A coordenadora é a convidada de hoje para falarmos sobre a importância da imunização contra a Covid-19, mesmo após a imunização com a vacina, entre outros assuntos informativos de relevância para a população. Seja bem-vinda ao programa Fiscalize e Conta. É um prazer contar com a sua presença no programa. Muito obrigada. Valdirene, a gente convidou a senhora para participar aqui do Fiscalize e Conta, porque o Fiscalize e Conta a gente trata sobre assuntos relacionados ao MPC, mas também assuntos informativos, né, de relevância para a população. E a gente tem observado, segundo os boletins epidemiológicos da própria CESAL, que são emitidos diariamente, está tendo um certo aumento de casos nas últimas 3 semanas. Eu até fiz uma anotação aqui, só nessas últimas 24 horas foram 351 novos casos de Covid confirmados aqui no estado. E a gente teve no final do ano passado, a gente teve uma queda nesse número, né? Chegou a um número mais baixo e agora a gente está vendo um certo aumento novamente. E aí eu queria conversar com a senhora para falar qual a importância da população de manter os cuidados com a Covid, mesmo após a imunização, mesmo quem tomou a vacina, quem tomou a primeira dose, quem tomou todas as doses, quais são os cuidados que devem ser mantidos nesse período e qual a explicação para esse aumento assim, repentino nas últimas 3 semanas de casos de Covid aqui no estado? Olha só, realmente como você falou, né, nós tivemos um momento do aumento do número de casos nas últimas 3 semanas, estando para a 4ª semana com um número elevado. Nós tivemos um período após a última onda, né, de janeiro, no início do ano, nós tivemos um número de casos, um aumento do número de casos, e isso sempre ocorre com o aparecimento de novas variantes. Certo. A Covid, a mutação dela é muito rápida. Então, assim, a presença de novas variantes, que aí a gente define as variantes de preocupação e a de cuidado, então essas variantes de preocupação, elas causam esse número rápido no número de aumento de casos e que sempre acontece com aglomerações, onde eu tenho um processo, onde eu tenho muitas pessoas juntas, não uso de máscara, a questão do cuidado básico, que é a lavagem de mão, o uso do álcool em gel. Então essas orientações, elas ainda estão válidas, elas são válidas em todo o período, mesmo quando o número de casos está baixo. E a vigilância, ela faz um monitoramento constante da análise de risco, né? Como é que está o número de reprodução, como é que está esse processo, tem muita gente sendo infectada, como é que está o número de casos, está sob controle? E nós fazemos recomendações, né? Então, através da CESAL, a vigilância, ela faz as recomendações. E uma das nossas recomendações nas últimas semanas é o uso de máscaras em locais fechados. Por quê? É onde acontece o maior número de contaminação. Então, nós temos a imunização. Infelizmente, nós ainda não conseguimos alcançar 95% da população, principalmente, pelo menos isso, passar de 90% taxa de cobertura vacinal de Covid, mesmo tendo todas as vacinas de todos os laboratórios, fazendo campanhas constantes, orientando o município, abastecendo o município, fazendo intensificação que nós fizemos em dezembro, liberação de dose de reforço, porque a dose de reforço ela tem esse objetivo, melhorar a imunidade da população, para que realmente a vacina ela alcance aquilo que ela se propõe, que é o número de agravamento, óbitos e internação. E a gente percebe que depois do período pós-vacina, esses números de internação e número de óbitos reduziu consideravelmente, né, no início da pandemia. Então, assim, a vacina é eficaz, ela consegue
né, esse objetivo, que é agravamento do número de casos. O que acontece? Com o avanço da pandemia, a gente vê que nós começamos a não ter tantos cuidados. Então, a gente costuma relaxar, aí a gente começa a aglomerar, a gente não toma os cuidados básicos, não imuniza, e aí a gente tem uma nova variante, aí ela causa esse pico, né? Então, a gente tem esse processo do número de aumento de casos, e depois a gente tem uma redução. A gente está no momento que a gente subiu o número de casos, ainda vai entrar muitos casos, né? Porque começa a entrar... a gente precisa que esses casos eles estejam no sistema, então as unidades, os municípios, eles executam a testagem e quando eles lançam é que a gente tem o acumulado. Por isso que a gente faz o acompanhamento semanal para saber daquela semana realmente quantos casos nós tivemos. Nós temos aí o boletim diário, que é o acúmulo geral, e a gente fica monitorando esse número de casos para acompanhar o comportamento da pandemia no nosso estado. Entendi. Então, acredito que a imunização, né, essa queda no número de óbitos também, isso relaxa, deixa a pessoa menos preocupada e aí acabam deixando também de ter os cuidados, né, contra a Covid. E a segunda coordenadora aqui, a gente tem que manter, mesmo se você já teve, mesmo se você já está imunizado, né? Exatamente. Os cuidados precisam ser mantidos. Não só por você, mas também pelo outro. Exatamente, porque isso é uma cadeia com a participação de todos, né? Então, com a participação de todo mundo na prevenção, a gente consegue reduzir o número de casos e manter os números sob controle. É importante vacinar, está liberando agora crianças também, né? Da vacinação. Então, assim, os pais responsáveis, importante imunizar também. Se você perceber no nosso boletim, o número de crianças internadas é muito maior do que o número de adultos internados hoje com Covid. Então, assim, é um público que está vulnerável e que a gente precisa também estar imunizando. Tá certo. Valdirene, então você tocou nesse assunto, né? Boa Vista está entre as 5 capitais que começaram a vacinar crianças entre 3 a 5 anos de idade. E como está esse procedimento, né, para a vacinação nas crianças? Olha só, qual foi a Coronavac, ela entrou com o processo, a aprovação da Anvisa, ela recebeu a liberação da Anvisa para trabalhar esse público, para vacinar esse público-alvo. Então, criança de 3 e 4 anos, 5 anos a mais nós já estamos vacinando e temos, além da Coronavac, nós temos outro imunizante de outro laboratório também que pode ser usado neste público. 3 e 4 anos nós só temos a Coronavac. O Ministério, ele orientou aos estados a não iniciar a imunização sem conseguir garantir primeira e segunda dose. Eu tenho aí do intervalo de primeira e segunda dose 28 dias para fazer a primeira e segunda dose. Então eu preciso garantir o imunizante para esse público. Assim que saiu a liberação da Anvisa, nós fizemos um levantamento de estoque dos municípios, para saber qual município tinha estoque com esse imunizante, o estoque do estado e também a população estimada, para justamente garantir a primeira e segunda dose, já que o próprio Ministério nos comunicou que ele não tinha uma pauta de entrega desse imunizante agora com o previsto. Então ele está em articulação. Então, assim, para não correr o risco de iniciar a vacinação em todos os municípios e não conseguir dar conta, ele fez essa orientação. E foi o que o Estado fez, né? Nós fizemos o levantamento, já estamos com a nota técnica, vamos liberar a nota hoje de orientação dos municípios e nós vamos liberar a imunização não escalonada, mas todo esse público-alvo de uma vez pode começar a imunizar em todas as faixas etárias, porque nós conseguimos garantir o imunizante para todos os municípios e para todo o nosso público-alvo, com primeira e segunda dose. Olha aí, que boa notícia. Então, de primeira mão aqui, a Isso. falando que daqui a pouco vai ser lançada essa nota técnica de orientação para os municípios. E aí, só frisar novamente, qual é a faixa etária que vai ser? 3 e 4 anos, 3 né? e 4 que vai anos de ser idade. liberado agora. Aí, Boa Vista já começou a imunização e nós já estamos com todos os outros municípios. Os municípios que têm estoque, eles já podem começar de imediato e nós vamos abastecer os outros municípios a partir de segunda-feira, para que eles também possam estar iniciando aí esse público-alvo, essa vacinação. Então, se você que é pai e você é morador de algum município aí, esteja ouvindo agora a Rádio Folha 100.3, a gente pode ficar aliviado que daqui a pouco, né, tá sendo liberada essa vacinação no seu próprio município. Não precisa vir até a capital para imunizar sua criança, pode esperar um pouquinho,
que daqui a pouco já vai estar liberado na Sociedade Natal. E, Valdirene, outra coisa que eu queria perguntar com relação à imunização, tem muita dúvida ainda com relação a tomar a segunda ou terceira dose, né? A pessoa já sabe, já tomei a minha segunda, eu não sei quando que eu posso tomar a minha terceira, já tomei minha terceira, eu tomei minha quarta, eu tomei a minha dose única, eu preciso tomar uma outra. Como que é a orientação para vocês nesse tipo de procedimento? Olha só, todos os imunizantes fazem Coronavac, AstraZeneca é a primeira e segunda dose, né? Então, nós começamos no início da vacinação, primeira e segunda dose. A Janssen com a proposta de dose única, né? Então, assim, quem tomou Janssen, ela vai fazer a primeira dose de reforço, ele vai ter a dose de reforço, que está liberado já há bastante tempo, com Janssen, certo? Então, primeiro é dose única com uma dose de reforço. Os outros imunizantes são primeira e segunda dose, os seus devidos intervalos, e nós já estamos na segunda dose de reforço. Ou seja, liberamos a primeira dose, que inicia escalonado, justamente para que a gente consiga imunizante não para todo mundo, que não prejudica a população. E a gente vai liberando gradativamente, vai chegando, vai articulando e já vai liberando. E nós estamos agora, nós temos pessoas que precisam tomar a terceira dose, que seria a primeira dose, o pessoal chama terceira, mas a primeira dose de reforço, e o que chamamos, todo mundo está chamando de quarta dose, seria a segunda dose de reforço, certo? Por que essas doses de reforço? É justamente por conta do comportamento do vírus. Nós temos os picos de aumento, número de aumento de casos, então nós sabemos que a imunidade pela vacina e adquirida, ela ainda tem um tempo que a gente não consegue mensurar, dizer assim, ter imunidade, tempo tal, mas se percebe que ela tem esse intervalo aí de 3, 4 meses, então a dose de reforço ela vem para que a gente reforce, garantir para que a gente continue, mesmo com a circulação de novas variantes, a gente consiga ter número de casos, mas sem agravamento, sem internação e sem óbitos. É só a população lembrar que quando a gente era criança, os seus pais levavam a gente para tomar uma dose, depois no outro ano tinha uma segunda dose, tinha um reforço, a Covid vai ser mesmo Isso, influenza, né, é anual, a vacina é anual, então todo ano, como tem mutação também, como tem variantes, essas vacinas ela é reformulada, então ela é anual. Então assim, até que a ciência consiga realmente uma vacina que tem uma durabilidade de 1 ano ou mais, né? Exatamente. Precisa dessas estratégias para a gente controlar a transmissão. E temos que lembrar também que a Covid é uma doença nova, né, relativamente. Né? Essa variação, principalmente, a da Covid-19 e as outras variantes, é uma doença nova, então não é só novidade para a população, mas também para os pesquisadores, né, para os estudantes, né, estudiosos da área da ciência. Então, para desenvolver uma vacina que atenda, né, a população de forma geral e de forma única também vai demorar um tempo. Quem sabe, né, daqui a um tempo a gente já vai imunizar outras pessoas na próxima geração de forma única e que não tem essa, né, confusão com relação à segunda dose, terceira dose, dose de reforço, enfim. Primeira dose de reforço. Então, quais são as principais estratégias agora no controle de pandemia? Testar, vacinar e as ações de prevenção, o uso de máscara em locais de ambiente fechado, no momento que a gente tem um período alto de transmissão, por isso que a análise de risco semanal ela vem com essa orientação, é uma orientação. Nós não é obrigatoriedade, exatamente, é uma orientação. A obrigatoriedade do uso de máscara hoje que nós temos são ambientes de saúde, onde eu tenho pessoas com agravos e que o risco é maior de transmissão. Isso continua por decreto, né? Então, nós temos esses locais no decreto dizendo especificamente onde são os locais de uso obrigatório e algumas recomendações porque a gente vem reforçar naquele momento. Então, a recomendação de uso de máscaras em locais fechados, amanhã, dependendo da análise de risco, a gente pode, olha, o momento hoje é mais tranquilo, a gente consegue já ficar sem máscara. Então, assim, são ações que a gente vem desenvolvendo e monitorando para que a gente consiga controlar essa pandemia. Então, para você ficar atento às modificações, as coisas mudam muito rápido, né? Inclusive as variações
Então, tanto pode liberar o uso obrigatório, como pode restringir ainda mais. Recomendar que, não, agora passou a ser obrigatório de novo, a gente voltar a ir para o supermercado com a máscara. Então, tem que ficar atento às notícias, né, os veículos de comunicação e também as redes sociais da própria CESAL, da Vigilância em Saúde, que também está comunicando, né, diariamente sobre novidades a respeito desse assunto da Covid. E aí as principais orientações. Imunizar, porque os municípios eles busquem estratégia de alcance de cobertura vacinal. A questão também de elaboração de normativas, a questão de prevenção, os cuidados básicos e testagem. Eu preciso testar. Quanto mais cedo eu testar, eu isolo. E o que nós isolamos hoje? Quem está com vírus, quem está com a doença. Por quê? Com o isolamento a gente consegue conter a cadeia de transmissão, isolar em tempo oportuno, eu consigo reduzir o número de casos e o número de pessoas. Monitoro aqueles contatos próximos, porque aí a gente consegue controlar o vírus e começar e reduzir cada vez mais o número de pessoas infectadas. Agora falando sobre quem já buscou a imunização, né? Quem já tem as doses de reforço, quem já tomou a primeira dose e está com sintomas da Covid, né? A gente sabe que não são os mesmos desde lá do início, mudaram um pouco. Então, quem eles devem procurar, né, nessa situação? Olha só, eu tenho, a gente brinca, né, uma brincadeira séria, mas que diz assim, que tudo é Covid até que se prova o contrário. Isso na equipe, eu tenho sintomas respiratórios, como você mesmo falou, os sintomas eles variaram muito desde o início, mas nós temos alguns sintomas que são característicos. Então, se eu tenho sintomas respiratórios, eu tenho coriza, tosse, garganta inflamada, eu descarto Covid. Então é importante procurar as unidades de saúde dos municípios que realizam testagem, fazer a testagem, ter acesso ao teste hoje é a nossa principal ferramenta para diagnosticar em tempo oportuno e isolar em tempo oportuno e descartar se é Covid ou não. Então nós temos o teste antígeno, que é o teste que nós usamos, é um teste com 20, 25 minutos nós temos o resultado, e temos o PCR, que é o LACEN, que a gente continua com o PCR, que é nosso padrão ouro, certo? Os testes anticorpos hoje não são tão indicados, nós estamos num processo de imunização com a população, né? Então, a recomendação é que se faça a primeira escolha teste antígeno e PCR, e é disponível em todos os 15 municípios. O Ministério está fornecendo teste antígeno e nós fazemos a distribuição aos municípios e aos serviços. E as ações. Nós estamos acompanhando os municípios com o planejamento de testagem em massa, ou seja, estratégia de testagem para a população, tanto para a questão do diagnóstico, que é o que nós falamos, teve sintomas, eu vou procurar a unidade e conseguir acesso e fazer, como triagem, né? Nós fizemos ontem na educação, na Secretaria de Educação do Estado, nós estamos com uma proposta de monitoramento dessa busca ativa, porque nós tivemos alguns número de casos desses profissionais, então nós fizemos ontem atualização da caderneta de vacinação e aí oferecendo todas as vacinas, não só a vacina Covid, mas todas as outras vacinas, a testagem para os servidores da sede. E quando retornarem às aulas, nós vamos fazer também essa extensão para os alunos. Tem um planejamento de testagem para que a gente acompanhe. Nós já vemos acompanhando desde o retorno das aulas, com orientação, isolamento, se precisar suspender uma sala de aula ou a escola, porque às vezes é só uma sala, não precisa suspender a aula inteira. Então, assim, esse trabalho ele é feito constantemente de monitoramento junto à Secretaria de Educação. E orientação, nós temos um protocolo, a nota técnica foi orientada a todos os municípios, a todos de todo o nosso estado. Então, esse acompanhamento ele precisa ser feito. E aí, com a intensificação de oferecimento de testagem e a oportunidade de testar, a gente consegue também monitorar. Deu positivo, a gente também isola, né, e já aproveita e atualiza o cartão de vacinação. Então, todos os municípios eles estão sendo orientados, fizeram o planejamento, estão fazendo ação, e nós, nós temos também uma parte de execução itinerante, né, que são essas ações que nós chamamos de ações extramuros. Nós também estamos conseguindo fazer essas ações junto às nossas unidades e junto à nossa população também. Valdilene, outra dúvida que surgiu aqui dos nossos ouvintes é com relação ao período eleitoral que se aproxima, né?
o dia das eleições está próximo e a gente quer saber se a CESAL está se programando com relação a isso, para garantir a saúde da população, dos eleitores, né? Se vai ter uma orientação com relação a isso, porque a gente sabe que é um dia que a gente aglomera, querendo ou não, né? Tem fila de eleições, tem salas, né? Tem muitas pessoas, né? Escolas que recebem muitos eleitores. Tem alguma programação já pensando nesse período? Isso, nós já estamos preparando para orientação, as orientações, o cuidado é o mesmo, então, com a análise de risco do cenário epidemiológico no período da eleição, agora a gente já porque tem várias reuniões, aglomerações, a orientação é use máscara, principalmente se você tiver for imunocomprometido, tiver alguma questão de saúde, se proteja, use máscara, evite lugares fechados, dê preferência a lugares abertos, né, para que a gente consiga evitar ser contaminado. No dia da eleição, dependendo do cenário, a gente pode sim instituir obrigatoriedade de uso de máscara, principalmente quem vai ficar um tempo num ambiente fechado. Por exemplo, os mesários, né? Os mesários. Então, assim, tudo vai depender da análise da situação sanitária que vai estar naquele momento. E é né? isso que vai disparar as nossas orientações. Tá? Mas com certeza monitorando e fazendo a orientação sim. Então vamos ficar ligados para possíveis novidades, né, com relação a como que vamos estar, como que o Roraima vai estar naquele período. Né? Vamos torcer para que o número de casos esteja reduzido e as eleições consigam prosseguir de forma tranquila. Tranquila, sem grande número de infecção, e que a gente possa também estar com segurança, né? Aqueles que vão trabalhar no dia e aqueles que vão voltar também, né? Porque aí nós vamos nos dirigir às sessões, então, assim, segurança para todos nós. Muitas pessoas irão passar, né? Então, e isso, muitos contatos, né? Muito tráfico de pessoas em todos os nossos municípios, no país inteiro, né? Que é um dia só. Mas, assim, nós estamos trabalhando para garantir a segurança e a orientação também nesse dia. Valdirene, desculpa. Recentemente a CESAL tem promovido ações, né, como o Governo Sem Parar, para garantir acessos à população, né, em várias ações, né, e a última ocorreu dia 16, no bairro São Francisco, na escola de Vale Lima. Existem outras previsões para essas ações, para levar atendimento à população, né? Sim, esse atendimento à população é uma ação já efetiva, né, da Governo Sem Parar, que já foi feita há bastante tempo, mais de um ano. Ela vem acontecendo e ela é itinerante, ela tem esse foco de itinerante para dar acesso. Então, o que é oferecido ali? São vários serviços de saúde, são oferecidos, profissionais, oftalmo, médico, cardiologista, clínico. E também tem os serviços, nós estamos com testagem para Covid, imunização, e teste de HIV, sífilis, hepatite e distribuição de preservativos. E também temos os outros agravos, nós não paramos, né? Mesmo durante a pandemia, temos outros agravos que a gente precisa estar trabalhando e dando também esse suporte de prevenção à população. Então são vários serviços, eles acontecem de forma já há bastante tempo, em todos os sábados. E tem essa prerrogativa de ser itinerante, com a finalidade de dar acesso a toda a população aos serviços que estão sendo oferecidos. Tem previsto um próximo evento? Quando que vai acontecer? Sim, sábado nós temos ação na Escola Major Alcides, no Asa Branca. Nós temos essa ação, ela vai estar, o Governo Sem Parar vai estar com as ações de saúde lá. Olha aí, gente. Você que é morador do bairro Asa Branca adjacente, pode ficar atento para participar do programa Governo Sem Parar na Escola Major Alcides. Valdirene, só para reforçar, essa imunização que está sendo realizada lá na escola, ela para que faixa etária? Nas ações, toda faixa etária. Sim. Tem atendimento adulto, criança também. Olha aí, então, toda a população. Você está com dúvida com relação? Pode tirar sua dúvida lá também, né? Isso, tem documentos, tem outros serviços, né, também de parceiros, que ela acontece como uma mineração. Tem outros serviços, além dos serviços de saúde Serviços também, sociais também, né? que são disponibilizados lá, tá? Olha aí, fiquem atentos, vocês ouvintes, então. Valdirene, a gente queria agradecer a sua presença aqui no programa Fiscaliza de Conta. A gente vai deixar nossos microfones abertos agora, se você quiser deixar alguma colaboração, algum recado, alguma fala final.
Olha só, primeiro agradecer a vocês, né, por estar aqui, por a oportunidade. É importante a gente estar passando essas informações para a população, principalmente na questão de imunização, que é um desafio, que está sendo um desafio muito grande para toda a área de saúde. Nós vivemos um momento... Não só em Roraima, né? Não só em Roraima, mas deixar esse recado para a população. A imunização, nós precisamos lembrar, né? Quando eu falo de eventos adversos, quando eu falo de... Porque às vezes a pessoa diz, eu não vou tomar porque eu senti isso, me senti dor da cabeça, senti aquilo. A gente precisa, quando nós levamos os nossos filhos, então eu tenho 4 filhos, sei bem, 2 netos, bem que estou falando, né? Então nós levamos os nossos filhos, a vacina, ela tem um evento adverso, mas ela não é a doença. Então assim, o principal objetivo é que nós criamos resistência a anticorpos e protegemos o nosso organismo para que a gente não pegue e não desenvolva a doença. No caso, nós temos as vacinas que realmente tomou, não vou ter, como Covid, influenza e outras, mas ainda não chegamos a esse patamar de ser uma dose para não ter a doença, mas olha o número de óbitos que foi reduzido, olha o número de internação. Hoje a gente está conseguindo dar assistência para toda a população. Teve um período que nós tivemos que parar isso. E todos os serviços eles ficaram voltados à assistência Covid. Né? E nós não paramos. Acidente não parou, outros agravos não parou, cirurgia não pode parar e teve que parar nesse momento, causando aí um prejuízo enorme para toda a população, não só no nosso estado de Roraima, mas em outros estados. Então, assim, com a imunização, nós garantimos também acesso a outros serviços, cirurgias, atendimento de pessoas com outras comunidades, as unidades voltam a trabalhar na sua totalidade, se voltando também para a prevenção de todos os outros agravos. Então a população fica atenta também, você tem que fazer a sua parte, né? Não só as ações de saúde, né? Tem que fazer a sua parte também e se imunizar e ficar atento às informações, às recomendações de saúde. Muito obrigada, Valdirene, pela sua presença aqui. O Fiscalize e Conta de hoje está chegando ao fim, mas na próxima semana estaremos de volta trazendo tudo o que acontece no MP de Contas de Roraima. E por ser um órgão que atua também em defesa da sociedade, aqui no Fiscalize e Conta são divulgadas as ações sociais e institucionais realizadas pelo MP de Contas. Estamos com os canais abertos para receber sua denúncia sobre desvio de dinheiro público, obras e contratações com suspeita de superfaturamento e outras irregularidades da sua rua, do seu bairro ou do seu município. Mande a sua denúncia para o WhatsApp 98406-9648, repetindo 98406-9648, ou para o e-mail denunciaaqui@mpc.rr.gov.br. Siga o MPC Roraima nas redes sociais. No Instagram, nosso perfil é @MPC Roraima. Não esqueça, todas as quintas-feiras, a partir de 12h30, na Rádio Folha FM 100.3, tem Fiscalize e Conta, com a apresentação de Paula Carvalho e Lucas Castro. Agradecemos a você, ouvinte, pela companhia, mandando um alô especial para os estagiários de TI, Matheus e Ítalo, que estão ouvindo a gente nas redes sociais, e até semana que vem. Cuidem-se, pessoal.